Você já ouviu falar de uma das operações de resgate mais ousadas da Segunda Guerra Mundial? Uma missão que parecia impossível, realizada não por grandes exércitos, mas por camponeses humildes que arriscaram a vida para salvar soldados americanos. Antes de continuarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal, porque hoje vamos contar uma história escondida por décadas e que quase ninguém conhece. No verão de 1944, os céus sobre a região dos Balcãs se tornaram um verdadeiro inferno. O alvo dos aviões aliados era o petróleo da Romênia, vital para manter os tanques e aviões de Hitler funcionando. As refinarias de Ploiesti forneciam quase um quarto de todo o combustível da Alemanha nazista. Por isso, todos os dias, enormes formações de bombardeiros B-17 e B-24 partiam da Itália e cruzavam a região rumo ao alvo. Mas a cada voo, as perdas eram devastadoras. Até agosto, quase metade da frota já havia sido abatida e centenas de aviadores americanos caíam atrás das linhas inimigas. Para suas famílias, nos Estados Unidos, o governo enviava telegramas com uma mensagem dura: desaparecido em combate, presumivelmente morto. Em uma pequena vila na Sérvia, algo inacreditável acontecia. Camponeses, com as próprias mãos, estavam abrindo uma clareira na montanha, removendo pedras, cortando árvores e nivelando o solo. Com carroças puxadas por bois, carregavam areia e pedras para tentar construir uma pista de pouso em um lugar onde nunca se imaginaria que um avião poderia aterrissar. E tudo isso sob os olhos atentos de patrulhas alemãs que ofereciam recompensas para quem entregasse aviadores capturados. Cada vizinho poderia ser um traidor, cada estranho uma ameaça. Mas mesmo assim, esses homens e mulheres comuns decidiram lutar de um jeito diferente, salvando vidas. Entre os pilotos que caíram naquela região estava Claire Musgrove, um artilheiro de um bombardeiro B-24. Ele se lançou de paraquedas após seu avião ser atingido e caiu em um terreno hostil. Ao avistar um rebanho de ovelhas, pensou rápido: onde há animais, há gente. Aproximou-se com cautela e encontrou camponeses sérvios. Sem falar a língua, apenas com olhares e gestos, percebeu que aquelas pessoas estavam dispostas a ajudá-lo, mesmo correndo risco de morte. Esconderam-no em casas simples, dividiram com ele a pouca comida que tinham e o protegeram das patrulhas alemãs que revistavam aldeias inteiras em busca de fugitivos. Se essa história já te surpreendeu até aqui, imagine o que vem pela frente. Então comente aí embaixo o que você acha da coragem desses camponeses, que mesmo sem armas, enfrentaram o perigo para salvar desconhecidos. Eu quero muito saber sua opinião. Com o tempo, Musgrove não foi o único. Centenas de aviadores estavam escondidos em cavernas, celeiros e casas de famílias pobres. Todos eram protegidos por guerrilheiros sérvios leais ao general Draza Mihailović. Esse comandante, líder da resistência conhecida como Chetniks, organizou uma rede secreta para reunir os soldados e planejar uma evacuação impossível: construir uma pista no meio das montanhas para que aviões de transporte americanos viessem buscá-los. Imagine a cena: camponeses e soldados, lado a lado, trabalhando de noite, carregando pedras com as mãos, nivelando o solo com pás improvisadas, sem máquinas e sob constante risco de ataque. Em agosto de 1944, após semanas de esforço sobre-humano, a pista ficou pronta. Tinha pouco mais de 600 metros, o suficiente para que aviões C-47 pudessem pousar e decolar carregados de homens. A primeira tentativa foi tensa. O avião quase não conseguiu parar, e todos acharam que a missão iria fracassar. Mas logo outro piloto arriscou e, com manobras ousadas, conseguiu pousar. A emoção foi indescritível. Lágrimas, abraços e um suspiro de esperança.
Naquela noite, dezenas de homens foram levados de volta para a Itália. E nas semanas seguintes, centenas seriam resgatados no que ficou conhecido como Operação Haliar. No total, mais de 400 aviadores aliados foram salvos, entre eles 343 americanos, e tudo isso sem perder um único homem. Uma operação perfeita, graças ao sacrifício e coragem de camponeses que mal tinham o que comer, mas dividiram tudo com estranhos em nome da humanidade. O destino do general Mihailovich, porém, foi trágico. Após a guerra, ele foi abandonado pelos aliados e acusado de traição pelo novo regime comunista da Iugoslávia. Acabou sendo capturado e executado em 1946. Décadas depois, os Estados Unidos reconheceram sua contribuição em segredo, e sua filha só recebeu oficialmente a medalha que lhe foi concedida em 2005. Apesar do sucesso da Operação Haliard, a história permaneceu quase invisível por muitos anos. Os motivos eram políticos. Durante e após a guerra, as potências ocidentais decidiram apoiar os partisãs comunistas de Josip Broz Tito, que emergiam como força dominante na Iugoslávia. Draža Mihailović, o homem que arriscou tudo para salvar os aviadores americanos, passou a ser tratado como inimigo, acusado de colaborar com os nazistas, uma acusação altamente questionada até hoje. Isso fez com que a sua participação no resgate fosse silenciada, enterrada nos arquivos secretos, enquanto os Estados Unidos evitavam falar do assunto. Os pilotos resgatados jamais esqueceram. Muitos deles, ao voltar para casa, contaram sobre a bravura dos camponeses sérvios. Lembravam de pessoas que quase nada tinham, mas que ofereciam pão, leite e abrigo, mesmo sob a ameaça de serem mortos pelos alemães. Alguns desses aviadores escreveram cartas emocionadas às famílias sérvias, agradecendo por terem salvado suas vidas. Outros voltaram ao vilarejo décadas depois para reencontrar os descendentes daqueles que os protegeram. Esses encontros foram marcados por lágrimas, abraços e pela lembrança de uma fraternidade que superou a guerra. Mas o contraste foi duro. Enquanto os americanos homenageavam discretamente seus salvadores, Draža Mihailović foi condenado à morte em um julgamento que muitos historiadores consideram injusto. Ele foi executado em 1946, sem nunca ter tido a chance de se defender diante da verdade completa. Só décadas depois, documentos secretos dos Estados Unidos vieram à tona, revelando que ele tinha, de fato, desempenhado papel crucial no resgate. Foi apenas em 2005, quase 60 anos após sua execução, que sua filha recebeu oficialmente a medalha Legion of Merit, entregue em nome de Harry Truman, presidente à época da guerra. Hoje, no vilarejo de Pranjani, existe um memorial erguido em homenagem à Operação Haliard. Todos os anos, cerimônias lembram o sacrifício de camponeses, guerrilheiros e soldados que participaram dessa operação. Para os moradores locais, a memória é viva. Eles contam que seus avós trabalharam noite após noite, iluminados apenas pela lua e tochas, removendo pedras e carregando terra para erguer uma pista que mudaria o destino de centenas de homens. A Operação Haliard continua sendo considerada a maior operação de resgate aéreo atrás das linhas inimigas em toda a Segunda Guerra Mundial. Nenhum outro episódio conseguiu salvar tantos homens em condições tão perigosas e sem perder uma única vida. Uma prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a coragem de pessoas comuns pode mudar o curso da história. Se você gostou dessa história e acredita que mais pessoas deveriam conhecê-la, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário aqui embaixo. Você acha que Draža Mihailović deveria ser lembrado como herói ou como traidor? A sua opinião é muito importante para manter viva essa memória histórica.